Olá, jovens do nono ano, jovem Cernic, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos conversar, tá certo, hoje sobre o movimento dos corpos. Vamos compreender um pouco sobre a cinemática. A cinemática, ela vai ser uma área da física específica onde nós teremos a mecânica, tá certo? E a mecânica, galera, ela vai descrever, tá? Um movimento determinado, a posição, a velocidade e também a aceleração. É por isso que eu coloquei aqui, ó, essas imagens aqui para vocês com relação à velocidade, com relação à aceleração, tá? Nós temos aqui este relógio, tá? Um velocímetro. Nós temos aqui também, tá? Um carro de Fórmula 1 para simbolizar aqui a velocidade, a aceleração. Com relação à posição, um referencial eu coloquei aqui essa bússola, porque na verdade a cinemática ela vai se apropriar de todos esses ramos, de todas essas especificações que serão estudadas pela física na parte da mecânica, tá certo? Com noção de tempo, relação de tempo e também aceitar a definição aí, a descrição do movimento, como é que ele vai ocorrer, a relação entre esses corpos, tá? Em que esses corpos serão inseridos nesse aspecto em que eles também serão atuantes e também aceitarão também aí, tá? Esse movimento, essas alterações com relação ao corpo, tá bom? Então, tudo isso aí a gente vai estudar, tá? Com relação à determinação dos móveis aí, com relação aos pontos materiais, ok? Mais para frente nós temos aqui, tá certo? Passando o slide aqui, nós temos a mecânica. A área da física que estuda os movimentos, ela vai ser dividida em cinemática, tá? E em dinâmica. A cinemática aqui, pessoal, ela vai estudar todo e qualquer movimento do corpo, só que tem uma característica na cinemática. Ela não vai ter como foco a sua causa. O que foi que levou, tá certo? Qual foi o corpo que atuou naquele determinado fenômeno? Ele não vai querer saber disso, tá certo? Porém, aí vai haver, tá, uma investigação sobre o que está acontecendo durante esse movimento, tá bom? Aí nós teremos aqui posição, tempo, velocidade, tá? Que aí nós teremos algumas grandezas que serão escalares e outras vetoriais que nós vamos compreender mais à frente. Já a dinâmica, ela vai investigar as causas, tá certo? Ou seja, o que foi que levou aquele determinado movimento a ocorrer? Qual foi a causa? Qual foi aí a consequência também? Tá certo? Aí mais adiante nós temos alguns conceitos, tá? Para o estudo aí da cinemática. E eu quero aqui chamar bastante aí a sua atenção para você compreender o que vai ser um referencial, tá certo? Geralmente, pessoal, o referencial, ele será aí, tá? O primeiro ponto que você for pensar com relação ao solo. Por exemplo, uma motocicleta. Uma motocicleta em que o motor já está ligado, em que o motociclista já está dando a partida, ligando o motor para poder dar a partida, tá? Ele vai ter aí uma posição, tá? Do corpo, do espaço em relação a ele, tá certo? Em relação a ele, ele vai ter aí um referencial, tá bom? Se para o lado norte, para o lado sul, tá? Para o lado oeste, para o lado sudeste, nós teremos aí um referencial em que o corpo, tá certo? Determinado corpo será feitas aí, tá? A medição
tá certo? Em relação a esse referencial. Bem como outras atividades também, com relação a um ônibus que vai da cidade A para a cidade B, cidade norte para a cidade sul, ou sul para norte, tá certo? Ou seja, será aí o nosso referencial. Por exemplo, você sabe que você mora, tá, em uma determinada localidade. Aquela localidade, para que você possa entrar em contato com alguém e esse alguém, um amigo seu, uma amiga sua, vá te fazer uma visita, você vai dar o endereço, você vai falar o endereço e você também vai dar um ponto de referência. Um ponto de referência que fique muito próximo à sua casa. Será um referencial até a ida dessa pessoa até você, tá certo? Traz aí uma facilidade, tá? E uma noção onde você vai, tá? Onde vai ser necessário um determinado veículo chegar, tá certo? E nós temos aqui, tá? Um referencial, ponto de referência adotado, qualquer corpo em relação ao qual serão feitas as medidas. Então, quem é esse corpo, tá? É o motociclista, tá? Que está na motocicleta, tá certo? Ou então também poderá ser aí um ciclista, tá? Um corpo que vai atuar num determinado intervalo de tempo, ele irá fazer aí, tá certo? A sua locomoção, tá bom, gente? A sua locomoção. Com relação ao referencial, a gente também pode, tá, responder que vai descrever dois tipos de trajetória, tá certo? A trajetória do movimento retilíneo. Qual será a trajetória do movimento retilíneo? Uma trajetória, gente, em que o veículo fará uma linha reta. Por exemplo, você tem como exemplo o metrô. O metrô ele vai seguir, tá certo? Uma linha de um movimento retilíneo. E o movimento circular já é o movimento em que a trajetória desse movimento, tá? A trajetória em relação a um referencial será aí de forma circular ou elíptica. E a gente pode denominar aqui o exemplo, tá? Da Terra em relação ao Sol, tá? Nós temos aí o movimento de rotação e movimento de translação, tá? Em que o movimento de rotação, a Terra gira em torno do Sol, tá? Então, nós temos aí como movimento circular. Chegando aqui em ponto material, tá certo? É o ramo da mecânica clássica que vai estudar os movimentos, sem que nos preocupemos como o que ocorreram esses movimentos, né? Em cinemática, os estudos são denominados em móvel ou ponto material, que eles vão ser classificados aqui, tá? Aqui eu tenho um esquema de um avião que está seguindo aqui o movimento retilíneo, tá certo? E em que o míssil que está sendo jogado será executado aí uma outra trajetória, tá? Então, aqui nós temos mais uma vez a introdução da mecânica, é a ciência que descreve as condições de repouso e movimento dos corpos, tá? Por exemplo, você se encontra sentado em uma cadeira de balanço, só que você não está se balançando, você se encontra em repouso. Por quê? Porque a cadeira está parada. Porém, quando você começar a se balançar na cadeira, numa cadeira de balanço, você estará, tá certo, sobre uma ação, sobre uma força. E essa força estará sendo promovida através dos seus pés, para que a cadeira possa se balançar. Tá certo, pessoal? Aí nós temos aqui a próxima, que é a estática, que vai ser a parte da mecânica que vai tratar aqui do equilíbrio dos corpos, sobre a ação de forças, tá? Ou seja, um determinado corpo, ele vai aqui tentar continuar aqui em seu equilíbrio, tá certo? Mas, porém, a diferenciação serão das forças que vão atuar naquele determinado corpo. E o equilíbrio é um estado de um corpo em que se encontra em repouso ou em movimento.
em velocidade constante, ou seja, velocidade constante, velocidade que não vai mudar, tá certo? Velocidade que não vai mudar, uma velocidade constante, uma mesma velocidade, adotada por aquele corpo, tá certo? Ou adotada por um veículo, tá certo, pessoal? Aí, mais pra frente, tá? É necessário que vocês compreendam a importância da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, gente, vai ser a lei da inércia, tá certo? A lei da inércia, ela vai ser muito importante, tá? Porque ela vai entrar aí como uma base forte de estudos aí na mecânica, tá certo? Em que nós vamos analisar como é que será o comportamento de um determinado corpo, tá certo? E o conceito de inércia, não é? A inércia, ela vai ser uma propriedade, tá, geral da matéria. E essa propriedade geral da matéria, tá, é em que um corpo, ele em relação a não ser submetido à ação de uma força, tá? Ou seja, em que o corpo ele não será, tá, considerado um corpo que não vai ser submetido à ação de uma força, tá certo? Ou também será submetido a um conjunto de forças, em que a resultante, gente, vai ser nula, tá certo? Em que a resultante vai ser nula, tá? E aí, nessas condições, o corpo ele não vai sofrer nenhuma variação com relação à velocidade. Não vai haver, tá certo, gente? Então, é importante, tá? Vocês saberem desses conceitos aí com relação à inércia, em que o princípio da inércia vai indicar a tendência de se manter em repouso um corpo, tá certo? Ou então de se manter na mesma velocidade se ele estiver em uma determinada velocidade, tá certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui clássico, tá? Esse exemplo aqui ele é muito prático. Se você tem aí um corpo, um indivíduo que ele se encontra dentro de um ônibus e ele se encontra em pé, tá? Ou até mesmo passageiro sentado, ele está na barra de ferro ou o outro está sentado segurando também a barra de ferro da cadeira. E aí, bruscamente, nós temos uma freada, né? Então, o corpo tende a ir para frente e tende a retornar novamente para o local em que estava, tá certo? Ou seja, o corpo ele vai fazer uma força, tá? Para que ele se encontre no mesmo estágio inicial que ele estava em repouso, tá certo? Em repouso, fenômeno de repouso. E isso nós caracterizamos aí a inércia, tá? Na característica do repouso, tá certo? E também, um outro exemplo da inércia será quando um corpo ele vai ter a tendência de manter um movimento em relação ao corpo, que está sendo um movimento constante. Por exemplo, você está sentado mais uma vez, gosto de dar esse exemplo porque ele é muito clássico e claro, tá? Você está sentado na cadeira do ônibus e aí o motorista, ele começa a se locomover. Você está sentado em relação à cadeira, tá? Você está parado, tá certo? Mas se você utilizar o exemplo do ônibus, tá? Em relação ao solo, o solo, tá? O ônibus estará em movimento em relação ao solo, em movimento e vai ter uma velocidade aí, que é a velocidade padrão estabelecido por todos os motoristas, tá? De veículos públicos, é 80 km por hora. Então, esses 80 km por hora será estabelecido, será padronizado, também nós podemos classificar aqui como inércia, tá? Com relação a esse movimento em relação ao solo. Porém, você em relação
a cadeira, você estará em repouso, você estará parado, inércia, tá certo, pessoal? Então, nós temos que nos preocupar também com relação a um referencial. Se você se encontra em uma sala de aula, em que nessa sala de aula existem 35 cadeiras e o professor está se locomovendo na sala de aula, fazendo a sua explicação, andando para a direita ou para a esquerda, se aproximando mais um pouco dos alunos, nós vamos saber qual é o referencial do professor em relação à sala de aula. O referencial serão vocês, alunos. Por quê? Porque para os lados ou para a frente que ele vá, ele estará com esse objetivo de se aproximar de vocês, que são os ouvintes, tá certo? Que são os ouvintes. Só que em relação aí à sala de aula, se nós formos analisar a sala de aula, tá? Num todo aí, nós poderemos utilizar um outro referencial. Tá certo, pessoal? Então, olha, o que é inércia? Chama-se inércia a oposição que qualquer corpo oferece à alteração da sua velocidade. A massa de um corpo determina a sua inércia, tá certo? A massa, o valor da massa. Quanto maior é a massa de um corpo, mais difícil se torna alterar a sua velocidade. Então, ele está dizendo aqui que quanto maior a força do corpo, tá? Será muito mais difícil de alterar a sua velocidade. Aí a gente pensa, tá? Na aceleração, que é uma grandeza também, tá certo? Ou seja, você tem um caminhão muito grande, tá certo? Você tem um caminhão muito grande e você tem um carro menor. Esse carro menor, por possuir uma massa menor, ele terá mais facilidade de mudança com relação à sua massa, tá certo? Mais para frente, nós temos aqui, tá certo? Mais para frente, nós temos ainda sobre a primeira lei de Newton, caso particular, velocidade nula aqui na inércia, tendência de um corpo de continuar o movimento uma vez iniciado. O que importa é conhecer a força resultante, no caso, várias forças atuando sobre o corpo, tá? Se a força resultante que atua sobre um corpo é nula, ele está em equilíbrio, tá certo? Está em equilíbrio aí. Por exemplo, a gente vai colocar aqui, tá? Essa shard aqui, você tem uma enorme rocha e aqui o nosso coleguinha tentando arrastar, puxar. Porém, a força que essa rocha está promovendo é a força de inércia, ou seja, o corpo tende a continuar no seu estado natural de antes, aqui no caso parado, tá certo? E aqui nós temos uma força atuando sobre este corpo, que é a força do nosso colega, tá certo? Aí, outra coisa importante que eu quero tratar com vocês, que é com relação à medição, antiga medição que os antigos utilizavam para medir, tá certo? Os objetos e até um determinado espaço. Eu quero dizer para você, tá? Que lá na página 197 do teu livro, no capítulo que fala sobre movimento dos corpos, fala sobre as medidas não oficiais, tá certo? Medidas que foram utilizadas há muito tempo atrás pelos antigos, tá? Que foram adotadas aí, diferentes tipos de medidas, tá? Umas foram criadas com base nas partes do corpo, tá certo? Como mão, pé, braço, tá? E que cada uma vai se caracterizar, tá certo? As unidades de medida eram criadas, adaptadas de acordo com a necessidade dos povos, tá? Muitas dessas medidas eram realizadas e baseadas em parte do corpo. Por exemplo, gente, a braça. A braça, ela correspondia a aproximadamente 1,83 metros e representa a distância entre as pontas dos dedos médios e das mãos, tá? De um homem com os braços abertos, tá certo? Aí depois nós tínhamos aqui também, tá certo? Nós tínhamos aqui também o pé, tá? O pé que correspondia aproximadamente
30,5 centímetros, tá? É a unidade de medida, era a unidade de medida utilizada antigamente nos Estados Unidos, na aviação, com relação à altitude, que expressa os pés, né? Os pés. Até hoje nós vemos aí, né, com relação à altitude, tá? Em que os pilotos de aviões, tá? Em que esses pilotos, eles informam aí quando vão pousar, né? Qual é a quantidade de pés, a quantidade de altura, eles vão conseguir se organizar e saber, justamente para que eles possam compreender e entender aí com relação à altitude. E a polegada, não é? A polegada que corresponde também a uma unidade utilizada nos Estados Unidos, que o tamanho dos televisores aí, tá certo? Que expressava aí as polegadas, tá bom? Pessoal, olha, é isso a nossa revisão. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço e uma boa sondagem aí de ciências para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.